Olá, uma ótima tarde para você ligado aqui no canal do Boi. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR. Hoje é dia 16 de janeiro, terça-feira, uma ótima tarde para você. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Você vai ver que o excesso de chuvas no estado do Mato Grosso já afeta rodovias que fazem o escoamento da safra de grãos. Volume de exportação de milho no Brasil no acumulado do mês de janeiro é intenso e já supera todo o mês de janeiro de 2017. Nesta edição você tem os números da projeção da safra de uvas do Rio Grande do Sul e também do estado do Espírito Santo. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou uma aquisição por parte da Syngenta de uma empresa de sementes que estava sob o controle de uma chinesa. Cotações de mercado, previsão do tempo e muito mais, você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. As importações de alguns produtos do complexo soja devem aumentar pela União Europeia no ciclo novo, temporada 17-18. Os dados constam no último relatório de oferta e demanda mundial de grãos, divulgado na última semana pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os 27 países que compõem o bloco devem aumentar as importações de soja em grãos e de farelo de soja. A importação de óleo deve apresentar um recuo em relação à temporada anterior, mas como o óleo trata-se de um produto pouco importado por eles, não traz muita alteração no complexo. Na coluna em verde, a gente vê o quanto que a União Europeia importou de grão de soja no ciclo 16-17. Foram 13.380.000 toneladas. Para a safra nova, a expectativa é de que esse volume aumente para 14 milhões de toneladas. Já o farelo de soja deve saltar de uma compra de 18.890.000 toneladas para 19.200.000. Apenas o óleo de soja deve apresentar um recuo na compra, saindo de 290.000 toneladas no ciclo passado para 250.000. Aumento, então, na expectativa de importação de grão de soja e de farelo do grão. Boa notícia para o Brasil, que depois da China tem a França, a Holanda e também a Espanha entre os maiores países compradores do complexo soja do país. A Agricultura BR destaca agora os negócios com soja na Bolsa de Chicago depois de um final de semana prolongado. Na última sexta-feira, tivemos a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que ele soou como positivo para negócios, ou seja, soou como positivo para uma situação de alta, de elevação em relação aos negócios por lá. Segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King, e hoje nós temos a retomada dos negócios com soja em Chicago com alta. A posição de março é negociada com elevação de 0,75%, era negociada nesta situação pouco antes do Agricultura BR entrar no ar, a $9,67 o bushel. Maio, $9,79 o bushel, com alta de 0,79%, e julho, negociada a $9,88 mais 75 o bushel, uma alta de 0,76%. Vamos falar agora sobre o andamento da safra de soja no estado do Mato Grosso, o maior produtor do grão aqui do Brasil. As atividades de colheita já começaram por lá, mas estão atrasadas na comparação com as safras anteriores. De acordo com o último boletim do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária,
Os dados de colheita da safra de soja no Mato Grosso mostram que até o dia 12 de janeiro, 1,3% da safra 17/18 havia sido colhida. Nesta mesma época do ano passado, 5,3% da safra anterior, a 16/17, já estava fora dos campos, portanto, o ritmo lá atrás estava mais aquecido. E a média das safras anteriores mostra que para essa época do ano é comum de que a colheita esteja em quase 3%. Ritmo, portanto, está atrasado por conta do atraso no plantio da safra de soja no estado, já que as chuvas demoraram a aparecer. Um outro motivo para esse atraso tem a ver com o excesso de chuvas desta época da cultura, Fabiano, que agora tem chovido muito por lá, reta final de maturação dos grãos e início das atividades de colheita, que acaba retardando essas atividades também. Juliana, um outro fator importante nesse último relatório apresentado pelo IMEA em relação à comercialização da soja. Em relação à comercialização da safra 16/17, dezembro teve um avanço pontual de 1,28 pontos percentuais. É o que nós vamos conferir agora na tela, como é que vem essa situação da comercialização. Aqui é a safra 16/17, observe que ela já chega a 98,79%. Eu disse que é um avanço de 1,28 pontos percentual, é um avanço pequeno, já praticamente toda comercializada essa safra passada, a safra 2016/17, de acordo com o IMEA. Em relação à safra nova, trouxemos os dados de comercialização, já que essa safra ela vem atrasada. De acordo com o levantamento, nós analisamos os números que foram apresentados, chegou a 42,4% a comercialização da safra 17/18 até o travamento do IMEA em dezembro. Nós vamos mostrar agora como é que ela vem, principalmente comparado com a safra passada no mesmo período e também a média. Nós temos atrasos registrados, você observa aqui que a temporada 17/18 ela teve comercialização de 42,4% até o fechamento do mês de dezembro. Ela vem com atraso de 7,69 pontos percentuais frente ao mesmo período da safra 16/17 para o relatório de janeiro, né, 50,1%, enquanto que a média dos últimos 5 anos é de uma comercialização no fechamento de dezembro de 63%. Com isso, tem aí um atraso de 12,92 pontos percentuais de atraso. Safra mato-grossense chegando a 42,4% de comercialização. É mais lento porque os valores de negociação, propostas de negócio, elas não estão dentro daquilo que o produtor rural espera, que o sojicultor espera. Então ele vai aguardando situações melhores de comercialização e o mercado segue, de certo modo, travado em relação a essas comercializações antecipadas. E o efeito das chuvas acima da média no estado do Mato Grosso nesta época do ano não afeta apenas as áreas de soja que já começam a ser colhidas, mas também as estradas do estado. De acordo com a ProSoja mato-grossense, as estradas não pavimentadas já estão repletas de lama e há já retratações de caminhões que tombaram por conta dessa condição das estradas que não tem o asfaltamento necessário para fazer escoamento da safra de grãos. Portanto, já começa a surgir um novo problema, uma nova preocupação aos produtores de grãos do estado do Mato Grosso, que logo devem dar início mais intenso às atividades de colheita e também ao escoamento da safra. Segundo o Antônio Galvão, presidente da ProSoja do estado do Mato Grosso, já há relatos das rodovias MT-388 e MT-322 que foram afetadas, portanto, pelo excesso de chuvas recente no estado mato-grossense. O presidente da entidade comentou ainda mais uma situação a respeito disso. Disse o seguinte: do fim de 2017 para cá, as chuvas se intensificaram e passamos a cobrar ações do governo estadual. Se nenhuma providência for tomada sobre as estradas, teremos prejuízo com o transporte da safra, cuja colheita deve se intensificar este mês. Vamos saber agora, então, com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, qual que é a previsão climática para o estado do Mato Grosso nos próximos dias. Olá, Juliana, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos. O Mato Grosso, como um dos principais produtores de soja do Brasil, já começou as atividades de colheita das lavouras. Isso porque alguns produtores acabaram antecipando as atividades de semeadura, que ocorreu até antes das chuvas retornarem para as áreas produtoras agora ao longo do ano de 2017. Então, por conta disso, agora as instabilidades ainda seguem ocorrendo na região central do Brasil e também no estado do Mato Grosso e vem deixando o solo com bastante umidade. Os índices de umidade do solo no estado do Mato Grosso ficam em torno de 90% na maior parte do estado. Apenas aqui na faixa oeste é que a umidade do solo ainda segue um pouco mais baixa, mas mesmo assim, de maneira geral, o solo está bastante úmido na maior parte do estado, beneficiando grande parte das lavouras de soja que seguem em fase de desenvolvimento. Algumas áreas em que o solo está com excesso de umidade acaba prejudicando os produtores que já começaram as atividades de colheita. Agora, nos próximos 5 dias, teremos chuva ainda no estado do Mato Grosso. Só que dessa vez a chuva é mais fraca, comparado às últimas chuvas que acabaram ocorrendo no estado. Dessa vez, teremos previsão de chuva isolada e também com fraca intensidade na maior parte do estado. O acumulado na maior parte do Mato Grosso é baixo, em torno de 5 até 15 milímetros. Aqui na faixa leste, teremos até tempo firme. As instabilidades ocorrem de maneira mais expressiva apenas no extremo noroeste do estado do Mato Grosso, acumulados de até 30 milímetros em apenas 5 dias. Isso ocorre por conta da influência de instabilidades da Amazônia nessas regiões do estado do Mato Grosso. Ao longo da segunda semana, entre os dias 22 e 26 de janeiro, as instabilidades agora voltam a se espalhar pelo estado do Mato Grosso e a ganhar mais intensidade. Isso ocorre por conta de um corredor de umidade que nada mais é do que ventos lá no alto da atmosfera que transportam mais umidade da Amazônia para a região central do Brasil. E aí, por conta disso, acaba provocando pancadas de chuvas mais expressivas e abrangentes. Dessa vez, teremos volumes de água em torno de 30 milímetros no norte e também na faixa leste do Mato Grosso. Aqui nas áreas mais claras do estado é que a chuva ocorre com um pouco menos de intensidade. Ao longo da terceira semana, mais para o finalzinho do mês de janeiro, entre os dias 27 e 31, teremos previsão de chuva na região. E essas instabilidades vão ganhar mais intensidade ainda por conta da intensificação das instabilidades. Então teremos chuva volumosa, principalmente aqui do centro, até a faixa leste do estado do Mato Grosso. E na faixa leste, o volume de água pode até alcançar 130 milímetros. Então teremos até temporais nessas regiões. Com essas instabilidades ganhando um pouco mais de intensidade, a tendência é que o solo ainda siga com bastante umidade. Só que essas chuvas podem vir a atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita das lavouras de soja. Mas, por outro lado, como essa chuva segue mantendo o solo com bastante umidade, beneficia as lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Aqui no Agricultura BR você já teve informações a respeito do cenário internacional, da aquisição do complexo soja, dos 3 produtos, farelo, óleo e também grão. Soube também como é que vem a situação de colheita em parte dos estados brasileiros, também como é que vem a comercialização no Mato Grosso. Agora está na hora de saber como é que vem os embarques nacionais. E de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, no seu levantamento parcial divulgado na tarde desta última segunda-feira, pouco mais de 693 mil toneladas de soja deixaram o país durante os 9 primeiros dias úteis do mês de janeiro. É o que a Agricultura BR mostra agora, trazendo os embarques nacionais. Janeiro de 2018 é parcial, porque são apenas 9 dias computados, alcança 693.500 toneladas. Em dezembro do último ano, foi um dezembro bastante forte em relação aos embarques, chegou a 2.350.000 toneladas. Para se ter aqui uma comparação do mesmo período sazonal, janeiro de 2017 totalizou 911.000 toneladas, marca que pela média diária da qual se tem de embarques no volume deve ser batida. Portanto, devemos ter uma superação. Janeiro de 2018 deve ter um volume de embarque de soja superior, com pelo menos acompanhamento da média, do que aquele de janeiro de 2017. Vamos ao faturamento das tradings. As tradings que operam no Brasil estão dessa maneira aqui classificadas. Chega a 263 milhões e 500 mil dólares os embarques de faturamento com soja durante o mês de janeiro de 2018. 263 milhões e 500 mil dólares. Fica abaixo de dezembro, né? Dezembro chegou a
quase 2 milhões e 500 mil toneladas que foram embarcadas. Com isso, o faturamento em dezembro foi de 913 milhões e 400 mil dólares. Janeiro de 2017, 364 milhões e 800 mil dólares. Eu lembro que os dados em relação a janeiro são parciais. São 9 dias úteis. A Secretaria de Comércio Exterior divulgou os números na tarde desta última segunda-feira. Soja vem com bom ritmo, mais uma vez, de vendas. Juliana. Vamos acompanhar o dólar aqui no Brasil, então. Ele que é tão importante nas atividades de exportação. A moeda norte-americana hoje mais cedo vinha subindo e ela segue em movimento de alta. Agora tem elevação de 0,28% em relação ao fechamento desta última segunda. Agora negociada a R$ 3,21 mais 9. E o Agricultura BR vai agora para o primeiro intervalo desta edição. Ainda hoje você acompanha com a gente aqui informações sobre a safra de uva no Rio Grande do Sul. E você pode entrar em contato conosco e participar do programa. O nosso WhatsApp é o 679-9656-2266. Nós voltamos já. A Agricultura BR traz em destaque agora os números para as exportações parciais de carne bovina de todos os tipos durante esse mês de janeiro. É uma parcial de 9 dias úteis, foi divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior e mostra um bom ritmo de embarques para a carne bovina brasileira. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós mostramos aqui que janeiro de 2018, por enquanto, 9 dias úteis, chegando a 37 mil toneladas. Dezembro do ano passado, importante lembrar que o segundo semestre do ano passado foi de forte ritmo de embarque de carne bovina. Dezembro do ano passado chegou a 108.600 toneladas e janeiro de 2017 fechou com 87.100 toneladas embarcadas. Pelo ritmo aqui de embarques, é provável que janeiro de 2018 supere janeiro de 2017. Vamos saber agora como é que vem o faturamento da indústria frigorífica exportadora em relação ao embarque dessa carne bovina. Observe que janeiro de 2018 vem com 162 milhões e 300 mil dólares faturados. Se você comparar com a última coluna, de 352 milhões e 200 mil dólares que foram faturados em janeiro de 2017, os valores aqui já se aproximam de 44% do que foi faturado no passado, mesmo tendo um volume bem menor. É que o valor da tonelada está mais caro da carne bovina, a gente já vai mostrar. Dezembro de 2017 teve faturamento aqui, para encerrar aqui essa parte do faturamento da indústria frigorífica exportadora, de 466 milhões e 900 mil dólares. Então temos ali faturamento parcial de janeiro de 2018 mais intenso. Esse faturamento mais intenso, pelo menos que vai dando indicativo até agora, para esses 9 primeiros dias úteis de embarques, é por conta do valor da tonelada. O valor da tonelada, por enquanto, na média, vem melhor do que acontecia em dezembro do ano passado e melhor do que janeiro de 2017. Observe que janeiro de 2018 tem um valor de 4.380 dólares em média por tonelada. Dezembro do ano passado eram 4.300 dólares, enquanto que janeiro de 2017 eram 4.040 dólares. Portanto, vem com uma situação um pouco mais favorável, valor da tonelada da carne bovina exportada pela indústria frigorífica brasileira. Um aplicativo lançado pela rede LPF permite visualizar todas as etapas de um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta por meio de uma tecnologia chamada de realidade aumentada. Já ouviu falar? Quem traz mais detalhes sobre essa novidade é Valdir Pacheco. A rede ILPF acaba de lançar o aplicativo Maquete Virtual de ILPF em Realidade Aumentada. A ferramenta mostra todas as etapas de um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta ILPF, as possíveis configurações que podem ser adotadas. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite a união do mundo virtual com o real. Por meio de um marcador ou target e um dispositivo móvel com um aplicativo específico, é possível gerar uma imagem virtual e interagir com ela no ambiente real. O aplicativo já está disponível para fazer o download para Android e iOS. Mas para a sua utilização é necessário baixar esta imagem no site www.ilpf.com.br.
O aplicativo ele é uma forma de divulgação do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Ele mostra as diferentes configurações possíveis, combinando 2 a 2 ou mesmo os 3 componentes, mostrando os benefícios que o sistema tem, a interação entre os componentes. Pelo aplicativo é possível ver por dentro do solo o que está acontecendo com a raiz das plantas, como que é a ciclagem de nutrientes, como que é a dinâmica de água no sistema, a dinâmica de gases. Então, é uma forma das pessoas conhecerem melhor o que é um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta em todas as suas composições, seja ela lavoura, pecuária, floresta, pecuária, floresta ou a ILPF completa. Então, é projetada uma maquete virtual para o usuário que ele consegue ver coisas que a gente não vê a olho nu. Por exemplo, ele consegue olhar dentro do solo, ver o perfil desse solo, como que a raiz está se aprofundando, se o solo está compactado ou não, a camada de matéria orgânica, se a água infiltra nesse solo ou se ela tem um escoamento superficial e acaba causando erosão. Então ele é bem didático, bem lúdico e mostra muito claramente como que o sistema funciona, quais são os benefícios desse sistema produtivo. Isso ajuda muito o produtor que pensa em adotar, aquele produtor que não conhece ainda a tecnologia, ou mesmo um técnico que não conhece vai ser capacitado. O aplicativo ele é interessante que ele serve para vários usos, desde uma divulgação num evento nosso, também em sala de aula. Nós já temos pesquisadores, alunos de pós-graduação que estão levando para dentro de sala de aula, dando aula em cima desses aplicativos, extensionistas que usam ele para levar até o produtor. Então, é uma ferramenta didática, lúdica e tem uma série de aplicações. Valdir Pacheco para o SBA. E falando em carne, os Estados Unidos recuperaram o posto de maior exportador de carne bovina para a Coreia do Sul. Isso aconteceu, essa perda desse posto, aconteceu há 14 anos, quando os norte-americanos tiveram um surto do mal da vaca louca em seu rebanho. Desde então, a Austrália assumiu esse posto e tem liderado as exportações. Situação que acabou sendo invertida no último ano. Em 2017, a alta para as exportações de carne bovina dos Estados Unidos para a Coreia do Sul subiu quase 14%, enquanto que as exportações australianas tiveram uma leve redução. Esse é um importante mercado, Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul tem na carne bovina uma base importante da sua alimentação, fator cultural, e principalmente é um país que remunera muito bem a carne que está comprando. Vamos ver agora como é que ficou essa situação Estados Unidos e Austrália em relação aos embarques a esse importante mercado importador, é a Coreia do Sul. Nós temos aqui os dados, primeiramente nas duas primeiras colunas dos Estados Unidos para do ano de 2017 e 2016 e depois a Austrália também para os dois últimos anos, 17 e 16. Estados Unidos, no ano passado, tiveram uma elevação nas suas exportações de carne bovina para a Austrália de 13,7% e chegaram a 177.445 toneladas. Uma alta, como eu disse, de quase 14% frente aos embarques do ano de 2016, que foram de 153.130 toneladas. Vou pedir para a nossa produção corrigir ali a última coluna, ali a Austrália, no ano de 2016, não são 108 mil toneladas, são 180 mil toneladas no ano de 2016 que a Austrália embarcou. Então, a Austrália teve um embarque muito intenso no ano de 2016 para a Coreia do Sul. Pode liberar as colunas. A Austrália, no ano de 2017, perde a liderança, por uma margem aí de pouco menos de 5 mil toneladas. A Austrália foram 172.800 toneladas em 2017. No ano de 2016, era absoluta, bem superior aos norte-americanos, que teve ali um embarque de 180.020 toneladas embarcada para a Coreia do Sul. É um importante país, a Coreia do Sul é importante lembrar, é por isso que tem esse destaque especial. Coreia do Sul tem um valor, paga um valor melhor pela carne bovina. Você viu que teve uma redução, se você somar ali as equações, vai dar um valor menor em 2017, quando se considera Estados Unidos e Austrália, mas é porque também Coreia buscou o abastecimento de carne bovina em outras fontes durante o último ano. E o Brasil começou o ano de 2018 registrando forte embarque nas exportações de milho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, o volume total do cereal embarcado nas 2 primeiras semanas de 2018 já supera o volume total enviado em janeiro de 2017.
De acordo com dados da Secretaria, nas 2 primeiras semanas de janeiro deste ano, o Brasil já enviou ao exterior 1.480.000 toneladas do cereal. Em dezembro do ano passado, só para a gente relembrar como foi o fim do último ano, foram enviados 3.990.000. Então, o ritmo segue aquele aquecimento visto no fim de 2017. Na comparação com janeiro do ano passado, o embarque total no acumulado deste mês já supera, portanto, o montante enviado ao exterior naquele mês de 2017 foi de 1.450.000 toneladas. Em 2017, os embarques de milho do Brasil, eles demoraram a engrenar. Geralmente, eles começam a ficar mais aquecidos no fim do primeiro semestre do ano, mas em 2017, começaram a ganhar força a partir apenas de agosto, por conta dos preços do cereal que estavam bastante pressionados. Para este ano de 2018, a expectativa é de que os embarques continuem aquecidos no início do ano, até que as exportações de soja ganhem mais força. Ao todo, em 2017, o Brasil enviou ao exterior quase 30 milhões de toneladas de milho, um volume que ficou quase 34% acima do total embarcado em 2016. Juliana, e as expectativas de embarque, elas estão melhorando em relação ao milho do país? Tem uma expectativa, como nós já trouxemos assim que os dados da Conab foram divulgados, de uma produção menor, mas mesmo assim os estoques têm sido apontados para o final da safra 17/18 com alta. É isso que o governo tem mostrado através dos dados da Conab. Veja o posicionamento do governo em relação a este fator na reportagem de Odacil Canepa. Pela previsão da Conab, o milho deve ter uma redução de 5,6% no total. Passa dos 97,8 milhões de toneladas para 92,3 milhões. Mas, segundo o secretário de Política Agrícola, isso não vai impactar nos preços. É importante se dizer que isso é salutar. Por quê? Porque ele vai puxar um preço para que o preço consiga chegar no preço mínimo. O produtor teve o acesso ano passado aos 16,50, principalmente no Centro-Oeste, porque teve a intervenção. Quer dizer, o governo gastou quase 800 milhões para garantir o preço mínimo. Com essa pequena redução na primeira safra, isso não quer dizer redução na produção. Na redução, cresceu a soja e recuou o milho. Do ponto de vista da política agrícola, isso é importante, porque ele traz nos patamares razoáveis onde o produtor possa ter um mínimo de renda. Diferente do ano passado, que no primeiro semestre teve um preço muito elevado, vocês aqui sabem, acompanharam isso, nós tivemos problema com relação à inflação, nós tivemos problema com o abastecimento, porque o estoque estava muito baixo. No segundo semestre nós recuperamos com uma super safra da segunda safra, chamada safrinha, e derrubou os preços do milho. Então, esse ano, essa queda na primeira safra, ela vai trazer o preço do milho a patamares razoáveis, que possa garantir ao produtor uma renda mínima. Isso não quer dizer de forma nenhuma que vá ter impacto. Por quê? Porque o produtor teve acesso ao preço mínimo igual, só que com uma diferença, o governo gastou dinheiro. A companhia estima forte redução de 9,6% na área e de 17,8% da oferta de verão com relação à safra passada. Assim, a área semeada com milho na safra verão 2017-2018 seria a menor de toda a série histórica da Conab, iniciada nos anos 70. Milho primeira safra, produção de 25,18 milhões de toneladas, redução de 17,3% em relação à safra passada. O próximo levantamento da Conab para os grãos vai ser apresentado em fevereiro. Odacil Canepa para o SBA. E a proximidade da colheita da safra de soja em Mato Grosso do Sul tem feito os produtores correrem para fazer o escoamento do milho da temporada passada e assim abrir espaço para a soja que vai chegar. De acordo com a Grãos Corretora, é grande o volume do milho ainda estocado nos armazéns em Mato Grosso do Sul. E essa corrida com o escoamento do milho da safra passada tem sido intensa e observada nas estradas estaduais. A estimativa é de que neste ano tenha 1 milhão de toneladas a mais de milho estocado na comparação com a mesma época do ano passado. Quer ver só?
De acordo com a Grânus Corretora, em janeiro de 2017, haviam 700 mil toneladas de milho estocados nos armazéns de Mato Grosso do Sul. Agora são 1.700.000 toneladas, portanto, um volume bem superior. O volume alto estocado é reflexo da alta produção no ciclo passado, mas também da ampla oferta mundial e da consequente desvalorização do preço do produto, o que acabou desestimulando as vendas. Além do milho, a soja da safra velha também continua estocada nos armazéns de Mato Grosso do Sul. A estimativa é de que tenham 570 mil toneladas da oleaginosa ainda ocupando espaço no estado. A Agricultura BR traz agora os indicadores de preços para o milho nos últimos 15 dias nos estados do centro-oeste brasileiro. E pela primeira vez, pelo menos desde o final do mês de novembro, que nós vamos trazer num período curto de tempo algum recuo de preços. Os valores recuam para a saca de milho nesses últimos 15 dias, considerando aí, portanto, o acumulado do mês de janeiro. Veja conosco como é que vem a situação, porque no dia 5 de janeiro, valor de R$ 25,50 a saca de 60 quilos no estado de Goiás. O mesmo valor era mantido no dia 8, no dia 10 recuou a R$ 25,25 e vem mantendo esse valor até esse dia 16. É uma queda de 0,98%, é uma pequena queda, mas ainda assim é recuo para os valores pagos para o milho na saca de 60 quilos. Vamos a mais um estado, porque as quedas vão ficar um pouco maiores agora, quando considerarmos Mato Grosso do Sul, que chega a um recuo de 1,09% para o mesmo período. No dia 5 de janeiro, tinha um valor de R$ 22,75. O valor era mantido no dia 8, no dia 10 recuou a R$ 22,50 a saca e vem mantendo desde então o valor médio em todo o estado de R$ 22,50, a queda de 1,09%. O estado que teve maior queda para os valores médios pagos no centro-oeste foi o estado do Mato Grosso, passa de 2%, esse recuo chega a 2,5%, já que no dia 5 de janeiro eram R$ 19,50, no dia 8 mantinha o valor, caiu no dia 10 para R$ 19,00 a saca de 60 quilos e vem mantendo desde então esse valor, R$ 19,00 a saca. São pequenas quedas, quando nós consideramos os centavos por saca, mas quando coloca na conta ali, os valores vão caindo no estado do centro-oeste para a saca de 60 quilos do milho. E a fase do plantio do milho de segunda safra está chegando cada vez mais perto. A atenção dos produtores em todo o Brasil é em relação à umidade do solo. Vamos saber com a Juliana Rezende se ela vai estar adequada para a fase inicial de semeadura. Grande parte dos produtores de milho safrinha seguem otimistas, isso porque a umidade do solo segue bastante elevada na maior parte das áreas produtoras de milho do Centro-Sul. Nessas áreas em rosa, os índices de umidade superam 90%. E nas demais áreas onde a umidade do solo não segue tão elevada, mesmo assim as condições ainda seguem satisfatórias para esse início do desenvolvimento das lavouras. Nos próximos 5 dias, teremos chuva no Centro-Sul. Não vai ser uma chuva bem distribuída. As instabilidades mais fortes ficam concentradas aqui entre Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo também. Isso ocorre por conta da formação de áreas de baixa pressão na costa do estado paulista, que conseguem alimentar as instabilidades. Por conta disso, o volume de água no estado de São Paulo é elevado, em torno de 70 milímetros. Nas demais áreas, a chuva é mais fraca. Aqui entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até no Rio Grande do Sul, as instabilidades perdem cada vez mais intensidade. Teremos até predomínio de tempo seco por alguns momentos. Durante a segunda semana, as instabilidades voltam a se espalhar pelo Centro-Sul. Um canal de umidade vai voltar a atuar, principalmente entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.
previsão é de chuva forte entre Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui no Rio Grande do Sul e principalmente na fronteira oeste, teremos a intensificação das instabilidades por conta da formação de áreas de baixa pressão sobre o Paraguai. Agora, ao longo da terceira semana, mais para o final do mês de janeiro, é quando as instabilidades ganham cada vez mais intensidade. O canal de umidade ainda vai seguir ganhando força e atuando aqui nessas áreas mais escuras do mapa. Teremos previsão de chuva volumosa entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até o Espírito Santo. O volume de água pode facilmente superar 100 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas do centro-sul, as instabilidades ainda não devem ganhar muita intensidade, mas o volume de água ainda é significativo, em torno de 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, teremos pancadas de chuva ainda na maior parte do centro-sul e nas áreas produtoras de milho safrinha. Com isso, o solo ainda deve seguir bastante úmido, só que com as instabilidades ganhando um pouquinho mais de intensidade mais para o finzinho do mês de janeiro, essa chuva toda pode vir a atrapalhar o comecinho das atividades de plantio do milho safrinha. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliane. Por aqui nós vamos falar a respeito de milho, só que negociado no mercado futuro de Chicago. Lembrando que o final de semana por lá foi prolongado com o feriado desta última segunda-feira. E milho vem em alta. Observe que a posição de março aqui na retomada aqui dos negócios vem a $3,47 o bushel, com uma alta de 0,36%. Maio, alta de 0,21%, $3,55 o bushel. Julho, $3,63 o bushel, elevação de 0,27%. E setembro, $3,71 mais 50 o bushel, com alta de 0,20%. Negócios em alta na Bolsa de Chicago para o milho. A Embrapa e a empresa de agroquímicos Bayer se uniram para pesquisar a resistência de plantas daninhas a herbicidas em clima tropical e assim propor estratégias de manejo que diminuam as perdas causadas pelas plantas daninhas nas culturas agrícolas. De acordo com a Embrapa, cerca de 15% da produção mundial de grãos é perdida por conta das plantas daninhas nas plantações que competem com as culturas plantadas por água, sol e também nutrientes. De acordo com a expectativa da Embrapa, aqui no Brasil, no mundo existem 252 espécies de plantas daninhas resistentes a herbicidas registradas, sendo que no Brasil encontramos 44 espécies delas, cerca de 20%. A pesquisa da Embrapa com a Bayer, que é inédita, teve início no ano de 2014 e tem a previsão de durar 5 anos. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo? Bom, daqui a pouco nós vamos voltar falando a respeito de café, vamos falar sobre exportações e a produção brasileira. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta. E atenção, você que mandou mensagem para a gente, é hora do quadro Agricultura BR Responde. Participação hoje, Juliana, vem lá do interior de Minas Gerais. Vamos saber quem que está participando conosco. Quem participa é o Antônio Carlos Joaquim, de Andradas, Minas. E ele diz o seguinte: boa tarde a todos do Canal do Boi, uma ótima tarde a você, Antônio Carlos. O Agricultura BR é muito importante para o agricultor. Queria saber do clima na minha região, eu tenho um pequeno cafezal, ele está falando aqui da produção dele. Obrigado pela sua participação, Antônio. Quem participa agora, respondendo o questionamento do telespectador, é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Antônio Carlos Joaquim, da região de Andradas, no sul de Minas Gerais, que quer saber como é que ficam as chuvas agora ao longo das próximas semanas, principalmente voltado para a produção de café. Agora, a disponibilidade hídrica do solo ainda segue muito favorável para o desenvolvimento dos cafezais, porque o solo segue úmido. Aqui nessas áreas do sul de Minas Gerais, a umidade do solo já fica em torno de 90%. E nos próximos 5 dias ainda teremos chuva na região. Aqui o sul de Minas Gerais também
também deve receber pancadas expressivas de chuva por conta da formação de áreas de baixa pressão na costa da região, que ajuda a alimentar essas instabilidades. Então, o volume de água é bastante expressivo em apenas 5 dias, podendo alcançar até 50 milímetros. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora entre os dias 22 e 26 de janeiro migram um pouco mais para as áreas mais ao norte do sudeste. Aí a chuva diminui um pouco mais no sul de Minas Gerais. Dessa vez, o volume de água ainda segue em torno de 30 milímetros, alcançando um pouco aqui nessas áreas mais do sul mineiro. Então, essa chuva acaba tendo uma certa irregularidade ao longo desta segunda semana. Ao longo da terceira semana, entre os dias 27 e 31 de janeiro, as instabilidades voltam a ganhar força na região sudeste. Isso porque um corredor de umidade vai intensificar as chuvas na região. Então, vai ter previsão de chuva forte. O sul mineiro deve acumular em torno de 70 milímetros, o volume de água para apenas 5 dias. Então, no decorrer das próximas semanas, até o final do mês de janeiro, as instabilidades ganham força na região de Andradas, em todo o sul de Minas Gerais, beneficiando grande parte da produção de café da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá aí a resposta da Juliana Rezende, o questionamento do Antônio Carlos de Andradas, Minas. Você pode participar também, mande a sua dúvida sobre clima, sobre o mercado, aquilo que você quer ver aqui no programa Agricultura BR. O assunto agora é café. O IBGE divulgou na semana passada a sua primeira estimativa para a produção do grão no Brasil no ano de 2018. A projeção do órgão é de que o Brasil colha 53 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos do grão, o que seria um acréscimo de quase 15% em relação à safra de 2017. Na visão do IBGE, a safra de arábica está estimada em 41 milhões e 400 mil sacas, alta de 18,6%, e a de conilon em 11 milhões 780 mil sacas de 60 quilos do grão, também maior em relação à safra 2017, nessa expectativa alta de 3,8%. Em nota, o Conselho Nacional do Café se manifestou contrário a este tipo de previsão. De acordo com o Conselho, considera cedo ainda o período para fazer qualquer previsão para a safra 2018 do grão. Em nota, o Conselho Nacional do Grão disse o seguinte: ainda é cedo para estimar o volume de café a ser colhido no Brasil em 2018, haja vista, após o pegamento das floradas, a necessidade da confirmação do enchimento dos chumbinhos. O órgão ainda reiterou que a produção deve, de fato, aumentar nesse ano por conta do ano de bienalidade positiva da variedade arábica, mas ainda assim não tem como prever o resultado final. Enquanto isso, as exportações de café aqui do Brasil seguem lentas, seguem com um ritmo que é mais fraco do que aquele que aconteceu no ano passado, que já era um ritmo mais leve frente ao ano anterior. Vamos saber agora como é que ficaram os dados parciais da Secretaria de Comércio Exterior para os 9 primeiros dias úteis de embarques de café. Observe que janeiro de 2018 vem com 1 milhão e 80 mil sacas, 1 milhão e 80 mil sacas embarcadas de café para 9 dias úteis. Dezembro do último ano teve um embarque total de 2 milhões 580 mil sacas. Janeiro do ano passado, 2 milhões 460 mil sacas, dados relacionados aos embarques brasileiros de café. Vamos saber agora um pouco a respeito do faturamento. Faturamento com o café embarcado, ele fica nessa situação aqui. Nós trazemos agora os dados que mudamos de câmera, relacionando aqui o que nós temos. Janeiro de 2018, 173 milhões de dólares faturados com os embarques até este momento para as tradings que operam com os embarques do café. Dezembro do ano passado foram 419 milhões e 100 mil dólares faturados. Janeiro de 2017, 431 milhões e 100 mil dólares. Assim vêm os negócios com embarques de café, faturamento parcial para os 9 primeiros dias úteis.
De olho agora no mercado físico do café no Brasil. A gente começa acompanhando os negócios com o Arábica nestes últimos dias. Olha, essa segunda-feira teve um dia atípico no mercado do grão, alta, depois de várias sessões seguidas de desvalorização. Ainda assim, o preço da saca de café arábica segue bastante baixo aqui no Brasil, em virtude destas estimativas de órgãos que, por enquanto, indicam uma safra cheia em 2018. Vamos acompanhar os números, então, de acordo com o CPEA. A apuração feita no estado de São Paulo mostrou que nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, o valor da saca fechou a R$ 447,70, recuperando da queda dos dias anteriores. Ainda assim, o acumulado de 2018 registra queda, ou seja, o valor ainda está mais baixo na comparação com o fechamento do ano passado. A queda, Fabiano, é de 0,45%. Negócios em recuo, a influência generalizada para esses preços mais baixos do café são as referências com os negócios em Nova York. Vamos saber como é que vem as posições negociadas por lá. Mais uma vez em queda, nós temos mostrado desde o início do ano de 2018 só recuam os valores com café arábica na Bolsa de Nova York. Nesta terça-feira não é uma situação diferente, continua da mesma forma. Posição de março perde 1,26%, vem a $1,20 a libra peso. Maio vem negociado a $1,23 mais 15 a libra peso, queda de 1,24%. Neste momento nós temos a posição de julho negociada a $1,25 mais 50 por libra peso, aqui a queda é de 1,21%. Enquanto que a posição de setembro é negociada. Posição importante porque é onde está precificada a safra brasileira, ou parte da safra brasileira, $1,28 a libra peso em setembro. Posição perde agora 1,14%, então negócios em queda para café arábica na Bolsa de Nova York. O mercado físico do café Conilon no Brasil anda no mesmo compasso do da variedade arábica. Queda. E a queda para o Conilon é muito expressiva. Os valores já vêm nos preços mais baixos desde pelo menos 2 anos. O que houve foi que em 2017, as lavouras de Conilon do estado do Espírito Santo recuperaram-se das secas dos anos anteriores e a produção voltou a ficar normalizada. Para o ano de 2018, também é esperada uma nova elevação na produção de Conilon no Brasil, reflexo, portanto, da regularização das chuvas nesta principal região produtora da espécie no Brasil. O reflexo disso tudo para o mercado é de pressão muito forte e 2018 começou com novas baixas sendo registradas. Nesta última segunda, dia 15 de janeiro, o valor da saca de café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, fechou no estado capixaba a R$ 329,26. O acumulado do ano de 2018, que apenas começou, já soma baixa de 7,5%. Vamos saber como é que vem os negócios internacionais para a referência do café Conilon no Brasil. Robusta negociada em Londres, hoje vem com ligeira alta as posições negociadas no mais curto prazo. Posição de março é negociada a $1.732 a tonelada, com alta de 0,17%, 0,11 agora, $1.731, alta de 0,11. Maio sim vem com alta de 0,17%, $1.728 por tonelada. Posição de julho negociada a $1.760, alta de 0,28%. São pequenas altas que nós temos no dia de hoje para o café robusta, que mantém os valores negociados na casa de $1.700. Daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver uma movimentação importante de mercado, já que a empresa Syngenta comprou uma empresa de sementes de uma operação chinesa aqui na América Latina.
E também no próximo bloco tem informações sobre algodão, safra mundial e também como estão os negócios aqui no Brasil. Fica conosco, voltamos já. E o CAD já aprovou a aquisição por parte da Syngenta de uma empresa de operação chinesa de sementes. É o que você confere agora no quadro Agroações. O quadro Agroações de hoje, que não tem necessariamente ações para mostrar, mas tem uma informação muito importante para o seu negócio. Isso porque a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou sem restrição a planejada aquisição da Nidera Seeds, uma empresa controlada por um grande grupo chinês por parte da gigante suíça Syngenta. Foi publicado essa decisão no Diário Oficial desta última segunda-feira. Os valores de negociação para a aquisição da Nidera Seeds não foi divulgado, mas essa empresa ela é importante, ela opera na América Latina e nós vamos conferir agora como é que ficou essa situação de aquisição de acordo com aquilo que foi divulgado pela empresa suíça, pela Syngenta. Olha só, a venda foi por parte da COFCO. A COFCO é uma empresa chinesa, tem forte atuação na América Latina, principalmente na Argentina e aqui no Brasil também. A aquisição foi por parte da Syngenta, não houve declaração de valores. O negócio entre as empresas foi anunciado em novembro do ano passado. Os planos da estatal chinesa de vender seu negócio de sementes haviam sido noticiados em agosto de 2017 e faz parte do último passo no processo de integração da trading holandesa Nidera pela companhia. Os valores da operação, como eu disse, não foram abertos, não foram divulgados, mas é uma operação que é importante, impacta também na distribuição de sementes aqui no Brasil e o produtor rural precisa estar de olho. O mais recente relatório, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou a previsão da produção mundial de grão na temporada 2017-2018. A expectativa foi elevada para a produção de algodão. Veja que no mês de dezembro do ano passado, o órgão projetava a safra 17-18 de algodão em 119.260.000 fardos. Agora, em janeiro, elevou para mais de 120.900.000 fardos esta expectativa. Apesar de ter elevado a projeção de produção do algodão, o órgão baixou a expectativa de estoques finais da fibra. Veja que, enquanto no mês passado o órgão estimava que o mundo chegasse ao fim do ciclo 17-18 com 88 milhões de fardos de algodão, agora no relatório de janeiro mostrou que essa expectativa está mais baixa, em 87.790.000 fardos. A estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de maior produção mundial de algodão não chegou a mexer muito com o mercado, justamente por conta dessa estimativa mais baixa dos estoques da fibra. Isso tem acontecido porque a Índia, grande produtor do algodão, está tendo de comprar a fibra de outros países produtores. O que aconteceu por lá foi infestação de lagarta nas lavouras de algodão da Índia, fazendo, portanto, com que o país, que é grande consumidor deste produto, tenha que se voltar a outros países produtores e isso gera, portanto, mais comércio no mercado internacional de algodão e elevação dos preços. Tanto é que os valores atuais do algodão no mercado futuro de Nova York operam nos patamares mais altos desde 2014. Esse é o momento de fôlego, então, para o mercado internacional da fibra, uma vez que em 2017 foi ano de baixa, em virtude do aumento da área plantada nos Estados Unidos. 2018 começa bem, então, para este cenário internacional do algodão. A gente acompanha o mercado internacional agora em Nova York. Veja as cotações operando, como eu dizia há pouco, nos valores mais altos desde 2014. O algodão negociado para entrega em março em Nova York vem agora negociado a 81 centes de dólar mais 86 por libra-peso, alta de 0,22%. Os negócios para maio sobem agora 0,10% e vêm acima de 82 centes de dólar por libra-peso. E a cotação de julho a 82 centes mais 20, com leve baixa agora de 0,02%.
0,02%. A gente acompanha o mercado do algodão aqui em tempo real, então por isso as cotações estão tendo alteração e a gente acompanha ao vivo. A alteração agora há pouco foi ainda mais para cima. E para o Brasil, o momento para o setor de algodão também é muito positivo. As cotações estão bastante elevadas também e a justificativa são as exportações previstas para este ciclo novo, temporada 17-18, que devem crescer quase 40%. A gente acompanha agora o indicador do algodão no estado de São Paulo, a média do valor da fibra nestes últimos meses, para ver como que o preço atual está bastante valorizado. De acordo com o CPEA, em setembro do ano passado, a cotação média do algodão para o prazo de 8 dias foi de R$ 2,44. Outubro registrou uma baixa, fechando na média mensal a R$ 2,38 por libra-peso, mas de novembro para cá, valores do algodão vêm ganhando força mês a mês no Brasil. Em novembro, a cotação fechou em R$ 2,41. Em dezembro, já R$ 2,57. Neste mês de janeiro, na média destes primeiros 15 dias, o valor já fica em R$ 2,75. Portanto, já se mostra o valor mais alto desde junho de 2017. Vamos ver agora em mais detalhes, então, qual é a expectativa da Conab em relação às exportações de algodão do Brasil neste ano novo, que estão impulsionando tantos valores aqui no país. De acordo com a companhia, relembrando o que aconteceu nas safras anteriores, temporada 12 e 13, o Brasil enviou ao exterior 573 mil toneladas da fibra. Safra 13 e 14 foram 748 mil. Temporada 14 e 15, 834 mil toneladas. Safra 15 e 16, 804 mil toneladas da fibra. E no ciclo passado, o volume caiu bem, foi para 685 mil toneladas. Para a temporada 17 e 18, não só é esperado um aumento expressivo em relação à safra anterior, mas também recorde, 950 mil toneladas de algodão em pluma, o Brasil deve enviar ao exterior neste ciclo novo. Tá aí um bom momento para a fibra no Brasil. E no próximo bloco a gente fala sobre safra de uva, tanto no Rio Grande do Sul quanto no estado do Espírito Santo. Vamos aproveitar para falar também da colheita do feijão no Rio Grande do Sul. Não sai daí, a gente já volta. E chegou a hora do Agricultura BR falar sobre feijão. E a colheita do feijão, dos principais produtos na mesa do brasileiro, está encerrando a primeira safra no estado do Rio Grande do Sul. A repórter Annelise Nicolodi nos traz um balanço agora dos resultados de campo. No estado gaúcho, as lavouras de feijão preto primeira safra se espalham por 43 mil hectares. No geral, a produtividade média está dentro das expectativas, entre 25 e 30 sacas por hectare. Mas a Emater não diferencia as áreas de sequeiro e irrigado. Por isso, o volume de produção varia bastante. Essa safra não foi das melhores para o produtor rural Eduardo Braga, de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. Os 100 hectares de feijão cultivados em pivô não se desenvolveram bem. O clima e a dificuldade para controlar algumas plantas invasoras fizeram a produção reduzir consideravelmente. Ele está um pouco abaixo do que a gente esperava, né? Porque tivemos problema climático que afetou um pouco o desenvolvimento da cultura e está, vamos dizer assim, dando um 20% abaixo do que a gente esperava. O que também não tem deixado os produtores muito otimistas é o preço pago pelo feijão preto. Cerca de R$ 110 a saca de 60 quilos. Um valor bem abaixo se comparado com o mesmo período do ano passado. O preço a gente
Quando plantou estava 150, hoje está em torno de R$110. E isso também, por nós já ter uma produtividade um pouco menor, o preço menor, vamos dizer assim, a gente está pensando em o ano que vem já não plantar mais feijão. A corrida agora é para retirar o que sobrou da lavoura de feijão e semear a soja. Por isso, colheitadeira e plantadeira trabalham lado a lado. Agora nós estamos implementando a cultura de soja, né, que geralmente a gente ainda consegue, por ser cedo ainda, uma época ainda boa de plantio, a gente consegue uma boa produtividade. Depois de registrar a maior colheita da história em 2017, o Rio Grande do Sul deve colher uma safra de uvas dentro da normalidade em 2018. Segundo o Ibravin, o Instituto Brasileiro de Vinhos, a projeção é de que o estado gaúcho colha 600 mil toneladas da fruta. Vamos relembrar como que foi o histórico do Rio Grande do Sul na produção desta cultura nos últimos anos. Em 2013, foram colhidas 111.300 toneladas. Em 2014, 606.100. 2015, Rio Grande do Sul colheu mais de 702 mil toneladas de uva. Safra 2016, o produtor lembra bem, houve uma quebra significativa. A safra chegou a 300 mil toneladas apenas. No ano de 2017, safra recorde, 753.200 toneladas. E para o ano de 2018, segundo o Ibravin, a projeção é colher 600 mil toneladas da fruta, um volume que fica dentro da normalidade, a média aí dos anos anteriores. Apesar da redução esperada em relação a 2017, os produtores e a indústria estão otimistas em relação à qualidade da fruta e o nível de graduação dos açúcares, que devem render bons vinhos, bons espumantes e também bom suco da fruta. É o clima seco que tem feito no Rio Grande do Sul nos últimos períodos e que não tem sido muito bom para as demais culturas, que favorece a maturação da fruta. O clima seco é bom para a maturação deste fruto e por isso os resultados têm sido positivos e a expectativa é muito boa. A colheita da uva no Rio Grande do Sul começou nesta safra um pouquinho mais cedo, na segunda semana do mês de dezembro, e deve seguir até o mês de março. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, como que o clima vai se comportar no Rio Grande do Sul para as áreas produtoras de uvas nos próximos períodos. Os últimos períodos de tempo mais seco no estado gaúcho favoreceram principalmente a produção de uva. Esse tempo mais seco favorece a fase de maturação das lavouras de uva, o que já está em fase final. Agora, nos próximos períodos, as instabilidades retornam aos poucos para a região sul. A umidade do solo ainda segue mais elevada aqui no norte do Rio Grande do Sul e mais baixa na metade sul gaúcha. Nos próximos 5 dias, teremos instabilidades se espalhando pela maior parte do sul do Brasil e essas chuvas começam a avançar aos poucos pelo estado gaúcho. Teremos previsão de chuva no norte e na faixa leste do Rio Grande do Sul, mas são pancadas muito fracas e isoladas. Tanto que o tempo seco até predomina no oeste e também na região da Campanha. Essas instabilidades ocorrem com mais intensidade entre Santa Catarina e também no Paraná. Tanto que aqui na faixa leste do Paraná o volume de água é bastante elevado, em torno de 70 milímetros. No decorrer do segundo período, as instabilidades voltam a se espalhar pelos 3 estados e volta a chover com forte intensidade na faixa oeste do Rio Grande do Sul, por conta da formação de áreas de baixa pressão, tanto sobre o Paraguai como também sobre o norte da Argentina, que acaba intensificando as chuvas no oeste do estado gaúcho. Ao longo da terceira e última semana do mês de janeiro, as instabilidades seguem abrangentes na região sul, só que o volume de água é que ainda não deve ser tão elevado, mas mesmo assim já favorece grande parte das lavouras que seguem em desenvolvimento, porque essas instabilidades seguem com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades retornam aos poucos para as áreas produtoras de uva do Rio Grande do Sul. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Juliana. E além do Rio Grande do Sul, outros 9 estados brasileiros produzem uva e vinho, só que em menor escala. Um deles é o estado do Espírito Santo, que também está com as frutas maduras no pé, prontas para serem colhidas.
Segundo o INCAPER, que é o Instituto Capixaba que dá orientação aos produtores de uva do Espírito Santo, são 600 propriedades rurais no estado que fazem o cultivo da uva. Elas se espalham em 40 municípios, o que representa mais da metade dos municípios capixabas. Cerca de 1.000 produtores se dedicam à cultura e ocupam uma área de 200 hectares. A expectativa para a safra de 2018 é positiva. Na projeção do INCAPER, são esperadas 3.000 toneladas da fruta. De acordo com o Instituto, 90% dela será destinada ao consumo in natura e 10% para processamento para a fabricação de vinhos. Para o INCAPER, o estado do Espírito Santo apresenta um bom potencial para a produção de uvas e também de vinhos. E por conta da demanda externa bastante aquecida, cada vez maior, é um momento favorável para investir na cultura. No entanto, os produtores da região ainda esbarram em alguns desafios, como o alto custo de produção e também a baixa tradição. A Agricultura BR volta a falar sobre soja, traseira oleaginosa em destaque aqui no Canal do Boi, porque vamos falar sobre preços, falar sobre os chamados indicadores nos estados do centro-oeste do país. O período considerado é dos últimos 15 dias e há recuo para os 3 estados. Vamos ver como é que vem a situação, começando aqui pelo estado de Goiás, que nos últimos 15 dias viu o valor da soja recuar em 3,05%. No dia 2 de janeiro, o valor médio da soja em Goiás foi de R$ 65,50 a saca. No dia 4 deste mês, caía para R$ 64,00 a saca. Havia recuperação no último dia 8, voltando a R$ 64,50 a saca de 60 quilos, enquanto que no dia 11 voltou a cair para a marca de R$ 64,00 a saca e nesse dia 16 alcança o menor valor desses últimos 15 dias, R$ 63,50 por saca de 60 quilos em Goiás, valor médio para o estado, queda superior a 3%, de acordo aqui com a nossa apuração. Vamos continuar vendo os estados do centro-oeste. Há um recuo para os valores negociados com soja. Você observa que aqui no estado do Mato Grosso do Sul, os valores ficaram próximos à estabilidade com queda de 0,40%. No dia 2 de janeiro, R$ 61,25 a saca era o valor da soja em Mato Grosso do Sul médio. No dia 4 de janeiro, R$ 60,75 a saca, valor mantido no último dia 8. Já no dia 11, caiu para R$ 61,00 a saca, se recuperou para R$ 61,00 a saca e vem mantendo nesse dia 16, R$ 61,00 a saca, pequena queda no Mato Grosso do Sul de 0,40%. Por último, vamos falar do estado do Mato Grosso, é o maior estado produtor de soja do país e também do mundo individualmente. Você acompanha comigo os valores por lá. Tem queda de 2,91% para o valor da saca de 60 quilos da soja no período dos últimos 15 dias. No dia 2 de janeiro, R$ 60,00 a saca. No dia 4, R$ 59,50. No dia 8, nova queda para R$ 59,25 a saca de 60 quilos. No dia 11, R$ 58,75. Dia 16, R$ 58,25 a saca, quase 3% de queda no estado do Mato Grosso. Lembrando que os valores aqui consideram todo o estado mato-grossense, considerando mínima e máxima, chegam-se a esses valores. Tem queda para a soja, valor praticado nos estados do centro-oeste brasileiro. O Brasil caminha para colher a sua segunda maior safra de soja da história, estimada em 110 milhões de toneladas. A boa notícia é que a demanda cresce da mesma forma. As exportações de soja do Brasil previstas para o ciclo 17-18 estão estimadas em 67 milhões de toneladas.
A União Europeia, bloco que compõe 27 países e é um dos maiores compradores da soja do Brasil, tem a previsão de aumentar as suas importações neste ciclo novo. É o que disse o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no seu último relatório de oferta e demanda mundial de grãos. De acordo com o órgão, a compra de soja em grão e de farelo de soja deve crescer neste ciclo novo. É apenas a de óleo que deve recuar neste complexo. A do grão deve sair de 13.380.000 toneladas para 14 milhões. A de farelo de soja, de 18.890.000 toneladas compradas no ciclo 16-17 para 19.200.000. Apenas de óleo deve recuar, saindo de 290.000 toneladas para 250.000. Essa notícia é positiva para o Brasil, já que depois da China, os países Espanha, França e Holanda estão entre os maiores compradores dos produtos do complexo soja brasileiro. Um dos destaques da edição do Agricultura BR desta terça-feira fica por conta da comercialização da soja. A soja, em especial na safra nova, essa que começa a ser colhida, ela, para ter antecipação na sua comercialização, depende de um fator primordial: é o preço praticado pela oleaginosa. Você via há pouco nós destacando aqui os negócios para o centro-oeste do país, nos 3 estados, mas antes também as cotações em todo o país. Quem é sojicultor sabe que há uma pressão negativa sobre esses valores ainda. Os preços ainda não são os melhores que poderiam ser e muitos estão esperando uma oportunidade, uma janela de negócios maior em relação à soja. As situações hoje, elas prometem ser um pouco melhores para o produtor de soja do Brasil. Isso por conta dos números apresentados no final da última semana, sexta-feira, trouxe uma certa quebra na Argentina, uma redução na produção de soja da Argentina, ligeira redução nessa safra que já foi colhida nos Estados Unidos, mas principalmente trouxe uma redução para os embarques norte-americanos e um aumento expressivo para o Brasil, chegando, na estimativa dos norte-americanos, a 67 milhões de toneladas. Essas circunstâncias, esses dados, esse contexto, pode fazer com que realmente se tenha, esse foco já estava no Brasil, esse foco permaneça por aqui em relação ao mercado internacional. E aí as expectativas são de preços que podem vir a melhorar. Até lá, o avanço na comercialização da safra nova realmente é muito pequeno. Mas antes de falar sobre como que está sendo vendida essa safra nova, nós vamos mostrar agora como é que a safra 16-17 está sendo concluída. No estado do Mato Grosso, é o destaque do Agricultura BR. Mato Grosso é o maior produtor de soja do país. Você observa que a 16-17 teve um ligeiro aumento no mês de dezembro de 1,28 pontos percentuais, chegando agora a 98,79% da safra comercializada, já pronta próxima a terminar toda a comercialização da temporada 16-17, mas é importante lembrar que sim, está tendo ainda a comercialização, a soja da 16-17 ainda disponível. Em relação à safra nova 17-18, ela atinge uma comercialização antecipada em Mato Grosso de 42,7%. É um avanço no mês passado, passou de 3%, de 3 pontos percentuais, mas ainda assim é muito lento frente àquilo que acontecia na safra passada e também a média dos últimos 5 anos, principalmente. Vamos ver então os dados relacionados à comercialização da safra nova de soja no fechamento de dezembro, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A temporada 17-18 chega a uma comercialização de 42,4%, avanço de 3,77 pontos percentuais durante o último mês.
Com isso, as vendas já apresentam um atraso de 12,92% frente à média dos últimos 5 anos, que é de 63%. Para se ter uma ideia, quando nós pegamos os dados da safra 16-17 também para esse mesmo período, eram de 50,1%. Então aqui o atraso também existe quando comparamos o que acontecia em dezembro de 2017 com dezembro de 2018, um atraso de 7,69 pontos percentuais para a comercialização da soja mato-grossense. O principal fator é preço, ainda considerado inadequado para esse período. O produtor espera janelas de oportunidades melhores para fazer a comercialização do seu produto. Ainda falando em Mato Grosso, um outro assunto que tem perturbado o produtor do estado são as chuvas. O excesso delas nestes últimos períodos sobre o estado mato-grossense tem impactado no atraso das atividades de colheita da safra nova e também já nas estradas, gerando preocupação em relação ao escoamento desta nova safra de grãos. De acordo com o presidente da AproSoja do estado do Mato Grosso, estradas não pavimentadas já registram lama e também tombamento de caminhões. As rodovias que estão apresentando prejuízos já por conta desse excesso de chuva são a MT-388 e a MT-322. A gente vai colocar na tela agora o que disse Antônio Galvão, presidente da AproSoja do estado mato-grossense. Do fim de 2017 para cá, as chuvas se intensificaram e passamos a cobrar ações do governo estadual. Se nenhuma providência for tomada sobre as estradas, teremos prejuízo com o transporte da safra, cuja colheita deve se intensificar neste mês de janeiro. O mercado entendeu os dados do Departamento de Agricultura norte-americano de sexta-feira como altistas, principalmente aqui, como a gente já disse, na influência para os negócios no Brasil. Chicago também vai refletindo isso. Hoje, retomada depois do feriado e vem com alta soja em Chicago. Posição de março negociada a $9,69 mais 50 o bushel, a alta é de 0,93%. Maio a $9,81 o bushel, alta de 0,92%, e julho 0,91% de alta nessa posição, a $9,90 por bushel. Negócios com soja em Chicago. Posição de maio, principalmente, tem parte da safra brasileira precificada por ali, julho também vindo com alta nesta terça-feira. Por fim, vamos ao dólar aqui no Brasil, que hoje vem subindo em relação ao fechamento desta última segunda. No momento, tem alta de 0,62, agora 59%, negociado a R$ 3,22 mais 9. E esta edição vai ficando por aqui. A você que está aí acompanhando o dólar comercial aqui no Agricultura BR, fechamos este programa com estas informações. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem o resumão do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.